dada a largada para a mentoria da Tony Cromo. Então nós escolhemos na semana passada, na verdade, nós escolhemos no vídeo passado, vamos falar aqui em questão de YouTube, no vídeo passado, qual seria o briefing que a Tony vai desenvolver, alguns estudos, algumas pinturas. Ela passou 2 semaninhas preparando aqui esses estudos, essa apresentação, e vamos ver o projeto. Para quem não lembra, o briefing escolhido me deu, como diria minha avó, arrepio. Eu fiquei arrepiado, totalmente arrepiado no... Cara, meu braço aqui, ó, levantou tudo, ficou muito... Porque a história é muito legal, de verdade. Vamos dar uma olhada aqui no texto que ela mandou. Boa tarde, Marco, chat e YouTube. Trago agora avanços no projeto Pirata. Você não arranjou o nome ainda, né? É a única coisa que eu não me arrepiei tanto se for o nome, porque o nome é bem, né? Piratas BR. Bom, aceitamos sugestões para nomes para esse projeto, ok? Se você curtiu a ideia, sugira um nome aí para mim. Vamos fazer isso? Melhor, né? Porque projeto pirata também, convenhamos, né, Tony? Que é ruim. Nos últimos dias estive estudando sobre pirataria, história do Brasil, estudando técnicas de pintura e estéticas, além de também tentar organizar a história em Color Keys. Por enquanto deixei tudo mais puxado para o cinematográfico, mas também não nego a chance de puxar algo mais para um videogame, sem perder o drama da música referência. Segue abaixo o rabisco de Color Key, ao lado de alguns estudos de visual. Também, para quem não lembra, eu sugeri que uma das coisas que foi muito legal do projeto que eu fiz lá na Mar Studios foi da gente ter meio que o avanço ao longo do filme, né, que a gente estava inventando do jogo, um avanço ao longo das cores também. A gente perceber ao longo das cores, durante o filme, essa mudança de paisagem, de cores principais utilizadas e tal, tá? Conforme a narrativa avança, tudo fica mais sombrio. A animação do começo some, as coisas acabam mal. Gostei bastante de fazer as cenas de pirataria violenta para destacar o peso da cena em preto e branco. Que é essa aqui, esse primeiro estudo aqui. Isso aqui, ó. É preto e branco mais um vermelhão, né? Bem legal. Realçando elementos importantes como pilhagem e principalmente o sangue. Tentei fazer uma sequência dessa mostrando que o tesouro tem menos cor. A violência está muito evidente. 2. O tesouro praticamente sem nenhuma cor, mas a violência que vai chamar bastante atenção. E tem algum motivo do tesouro ser meio salmão, meio rosa, assim? Eu acho que poderia ter usado uma cor dourada mesmo, sabe? Pelo menos nessa questão da sombra aqui, porque eu não sei se eu gosto muito dessa cor. Eu acho que o dourado com vermelho e o preto e branco funciona muito bem também, Tony. Você chegou a testar? Você não gostou isso? Salmão tá caro. Parabéns, Pedro. Temos um stand-up comedy rolando no nosso chat. Beleza, vamos continuar aqui. Essa ideia veio quando na mesma semana eu assisti Pobres Criaturas e O Mágico de Oz, que brincam bastante com cenas em preto e branco e cenas coloridas. Muito legal. É Gold Rose, ou Rosé. Beleza. Eu gosto, cara. Eu acho que é uma estética muito legal. Tem aqueles filmes, né, baseados em quadrinhos que... Ai, caraca, qual que é o mesmo? Me falhou completamente a memória. Vou lembrar. Eu vou lembrar. Em 3, 2... O Sin City. Eu falei antes do chat, hein? Sin City. 2... O Sin City. Tá gravado, hein? Falando antes do chat. Tem o Sin City que aplica essa estética que é muito forte, então se você não lembra ou não sabe do que eu tô falando, acho que é uma boa revisitar o filme do Sin City, que é bem da hora. E aqui, 4. Vamos ver. Você falou alguma coisa sobre a 4? Não falou. Acho que a 4 foi só um estudo mesmo de praia e de outras cores e bem interessante também. Eu gostei bastante desse primeiro aqui, eu acho que foi o meu favorito. Esse aqui também eu gostei da parte bem gráfica desse sangue jorrado aqui. Muito legal, muito legal. Aqui temos alguns estudos em que prestei atenção em elementos que compõem uma história pirata, além de me esforçar ao máximo para manter simples. Usar diferentes brushes é muito útil, mas tive bastante dificuldade. Mas consegui entender algumas coisas novas. Poderia ter usado o brush texturizado para as Lost Edges, sim. Essa questão de você utilizar pincéis diferentes nos estudos, assim, particularmente eu não gosto tanto se você não tiver um planejamento muito certinho do que você realmente quer, sabe? Se for algo muito intuitivo, eu já não gosto tanto. Eu preferiria que você utilizasse pincéis texturizados dentro de seleções de laço tool. Então você cria a seleção de uma área grande, de um valor com a sua laço tool, e você passa o pincel texturizado dentro dessa área. O jeito que você pintou aqui, eu sinto que você acabou perdendo muito o controle das transições
e o acabamento não ficou muito interessante por causa das rebarbas. Eu acho que nesse caso do estudo, você poderia realmente ter se preocupado bastante também com essa questão do acabamento da pintura, sabe? E isso você faz criando, quem sabe, camadas por cima de camadas, respeitando a delimitação de cada uma dessas camadas ou de cada um dos valores que você aplicou, os valores principais que você aplicou no estudo, tá? Vamos ver essa outra aqui. Ah, gostei da solução que você fez aqui. Interessante. Mas ao mesmo tempo, gera aquela mesma incongruência que eu falei pro Samuel em uma das mentorias, uma das primeiras mentorias que eu comentei com ele. Uma questão de incongruência de estilo também, né? Uma coisa que está acontecendo aqui é, por exemplo, você ter usado o pincel com muito efeito na transição da cor, né, do Color Dynamics, mas aqui você tem áreas que você nem usou esse efeito, você usou um pincel redondo, opaco, sem nenhuma transição de valor ou de opacidade. Nesse caso, essa incongruência de linguagem é algo que, se não for proposital, eu também não gosto muito. Então, eu recomendo que você não mude tanto assim o jeito que você vai renderizar a imagem ao longo dela, ao longo do processo dela. Tenta se limitar, digamos assim, em 3 pincéis, sabe? E usa esses 3 pincéis para fazer todos os seus efeitos. Então, eu até vejo a mesma solução que você usou para fazer essa população aqui bem cheia, com bastante variação, para fazer, por exemplo, essas madeiras aqui dessa plataforma, entendeu? A mesma solução, só que de um jeito diferente. Até você se forçar nessa limitação de poucos pincéis vai fazer com que você crie soluções criativas para aplicar aqui, entendeu? E também a mesma coisa que eu vou falar para você, eu falei para o Samuel. Quando você estiver fazendo coisas geométricas, então essa plataforma para mim é um grande exemplo porque ela tem quinas bem duras aqui, né? Bem marcadas. Evita usar só o pincel redondo para fazer esse tipo de acabamento, porque pode parecer mais rápido para você fazer, mas, de novo, o acabamento também não fica tão legal. Nesses casos, tenta se forçar a usar a Lasso Tool, porque áreas grandes, geométricas, e você faz com pincel pequeno, redondo, opaco, cara, não fica com acabamento bonito. Tô falando bem sério, tipo, essa região aqui, ó, por exemplo, essas rebarbinhas que acabam surgindo uma hora ou outra, eu não sou tão fã, tá? Então, acho que fica como lição fazer os próximos exercícios se forçando na Lasso Tool. Talvez aqui você tenha utilizado o Lasso Tool, não sei. Usei sim, então, nesse caso, olha como o acabamento fica bem melhor. Mas ainda assim, eu recomendo que você crie uma limitação de pincéis para que você gere meio que o mesmo efeito ao longo de toda a pintura. Porque tem decisões que eu acho que são muito legais em certas áreas, em outras eu acho que já ficou simples demais, tem um equilíbrio que você vai encontrar, eu tenho certeza absoluta. Tem que continuar fazendo, tá bom? E só para complementar esses estudos que você fez, tem esse último aqui que também eu não comentei, né? Nossa, que ficou bem legal também. E esse outro... Finalizando, a técnica foi um pouco difícil, mas eu sinto que perto das últimas eu comecei a entender melhor o que eu estava fazendo, usando seleções, e então já usando o brush com textura definindo a luz e o material com poucas pinceladas. É isso aí, selecionar áreas grandes e poucas pinceladas para definição. A pesquisa por novas referências foi muito útil. Procurei por mais artistas com algumas técnicas de processo que não havia feito ainda, além de procurar por outros projetos piratas. Fiz o projeto inteiro pensando na proposta cinematográfica, mas pensei há pouco tempo, e se eu der pequenas indicações de gameplay? Um jogo de história over the shoulder, pensei primeiro em The Last of Us. Enfim, é uma ideia. Desde já agradeço a mentoria, até logo. E tem eu piratinha aqui, ó, que bonitinho. Ai, que bonitinho. E são as novas referências, ó. Então foi legal também porque na mentoria passada eu falei para você dar uma delimitada no estilo das referências que você quer, né? E aqui dá para ver claramente o estilo que você quer seguir, são excelentes referências, tá? Então a gente pode aprender algumas coisas com eles, tá? Legal. Esse aqui é bem caótico, né? Mas eu gosto bastante também. São áreas grandes, ó. E percebe que eu tava falando sobre as rebarbas da pintura? A gente não encontra muita rebarba, apesar de ser caótico, nessa questão de muitos valores, muita textura dentro de uma área grande, a gente consegue diferenciar uma área da outra. Então, esse chão dessa primeira imagem, por exemplo, a gente consegue diferenciar do próprio prédio que está aqui, dessa própria parte que está mais acima, a gente consegue diferenciar essas grandes regiões, sabe? A mesma coisa aqui, ó. São grandes regiões de seleção com um valor meio que único e a gente vê pouca rebarba entre uma área e outra. Meio que é como se tivesse uma sobreposição muito bem feita de um elemento para o outro, tá? Aqui a mesma coisa, muito legal. O efeito também da água ficou bem bonito, tá? Mas você também consegue perceber que os patinhos foram pintados com a mesma técnica, mesma intencionalidade e o mesmo brush da água e do fundo. Percebe como tem um certo respeito
da técnica que é aplicada durante essa pintura toda. Por isso que essa limitação de pincéis faz muito sentido, tá? Aqui é a mesma coisa, a linguagem durante toda a imagem, ela está condizente. Ela está coerente ao longo de toda a imagem. Aqui também é a mesma coisa. Enfim, acho que como tarefa, eu tenho uma proposta para você, além dessa que eu já falei, da limitação, que é não só fazer o seu estudo de observação. Eu sinto que aqui você aplicou, eu não sei se você fez antes ou depois essa imagem 4 aqui, mas eu senti que você não aplicou muito os seus exercícios de observação. Então, para a gente não desperdiçar esses exercícios de observação, eu queria que você pensasse em cenas relativamente semelhantes a essa, mas algo de criação. Se você quiser até fazer um novo estudo de observação antes de fazer esses de criação, meio que para aquecer, muito bom também, é muito importante, mas eu queria muito que você começasse a desenvolver esse feeling de criação para aplicar o que você aprendeu nos estudos de observação, porque senão esse estudo de observação de cópia, ele pode parecer muito esvaziado, muito jogado, sabe? Ah, por que você fez esse estudo de observação exatamente? Só por causa da temática pirata? Sei lá, então você pode ler um livro em vez de fazer esse estudo, né? Nesse estudo, você provavelmente aprendeu técnica, iluminação, cor, desenho, e aí você pode usar essas coisas que você estudou aqui e que você prestou bastante atenção, mas para aplicar numa parada que vai colocar meio que em xeque esse seu aprendizado. Você vai provavelmente ter bastante dificuldade no começo, mas que faz sentido para não desperdiçar esse momento que você já teve. Então volta nisso aqui, observa, relembra as coisas que você teve como percepção e agora faz algo de criação. Pode ser uma cena parecida, com as mesmas cores, mas que você vai mudar os elementos. Você vai mudar o storytelling, você vai mudar a quantidade de personagens, quais são os personagens, o que está acontecendo na cena, você vai mudar. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, foi postado na sexta-feira um vídeo que eu proponho exatamente esse desafio para a galera fazer ao longo de uma semana, que depois eu vou dar uma corrigida, mas lá eu mostro os exercícios que a Mel fez numa mentoria secreta, tá? A gente fez secretamente ali na surdina uma mentoria e eu cobrei exatamente isso dela ao longo das semanas. Então faz sentido você até assistir para ver os exemplos e acho que vai ser bem bacana, mas tenta seguir isso que eu falei, tipo, o acabamento com laço tool é muito melhor, mas áreas grandes, usando Color Dynamics, testa voltar com um soft brush por cima, talvez depois que você criou a laço tool, criar uma transição mais suave depois que você aplica para não ficar com só transições duras, né? Ter algumas transições suaves, enfim, tem várias coisas que você pode explorar aqui e eu gostaria de ver também aplicado, tá bom? Aplicadinho. Acho que é isso, né? Tem alguma dúvida? O que você achou das Color Keys? Vamos lá. Na verdade, né, eu não me aproximei aqui. Vamos começar aqui então, né? Então vem aqui, depois vem aqui, 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 aqui. Eu gosto do Color. A única coisa que eu mudaria um pouco era trazer, quem sabe, um pouco mais de tons, um verde água nessa parte aqui, ó. Tô sentindo que tá muito acinzentada essas paletas, sabe? E talvez você tenha criado transições muito pequenininhas de uma para outra. Acho que você pode pensar em áreas maiores, sabe? Eu sinto que tá um pouquinho confuso, porque tá pequeno demais essas áreas. Então, tenta separar essas linhas aqui, ó, com mudanças mais evidentes de cor. E uma coisa que eu não gosto particularmente é que a gente começa com um violeta e depois volta para um violeta, sabe? E depois, no final, tem de novo. Pode até ter no final, mas nesse meio, essa meiuca aqui, eu acho que você poderia estender mais esse verde água, alguma coisa assim. O porquê é só para ser diferente das outras regiões. Ou pegar esse começo aqui e estender, fazer só verde água e tal. Essa parte aqui, né? Tipo, isso aqui é como se fosse uma lembrança do passado, né? Que é a morte dele, então é legal estar conectado com esse finalzinho, mas pegar toda essa parte aqui, ó, e estender. Quem sabe trazer mais amarelo também. Percebe que volta o violeta? Não sei se eu gosto de voltar aqui. Provavelmente você tem uma explicação, mas eu também só simplificaria isso, deixaria essas áreas maiores, para que você não precise se preocupar muito com essas minúcias, entende? Fiz bem rapidinho. Então acho que vale a pena você tentar perceber que se fosse um jogo, se ele for só maçante, um jogo completamente saturado do começo ao fim, sem nenhum momento de diferença, se você pegar um frame do meio, ele vai parecer o final. Se você pegar um frame do final, você não sabe colocar ele ao longo do filme, sabe o que eu quero dizer? Desse filme ou desse jogo. Então é legal que a gente tenha uma separação das regiões. Mesmo que você mude o local que eles se encontram em certos momentos do jogo, sabe? Então,
tentar colocar eles no meio de um deserto, às vezes, só para trazer mais cor amarelo, dele procurando um tesouro, alguma coisa assim, sabe? Para trazer outros momentos e brincar mais com essas cores, que eu tô achando elas muito monótonas. Tem que ter pelo menos um ápice, um arco de redenção, alguma coisa que eu consiga ver nessas cores. Para mim, elas estão muito iguaizinhas, sabe? Tá? Então, acho que dá para você refazer isso e já planejar qual é a imagem que você vai pegar daqui, esses trechinhos, para aplicar os seus exercícios. Só para a gente amarrar com o que eu falei anteriormente. Beleza, Tony? Eu quero Da hora, aplausos. gostei bastante da produção, gostei agora, acho que a mentalidade está bem correta Mais alto. no que você deve continuar. Obrigado aqui pelo desenho também, ficou muito fofo. Mas eu acho que seria legal você agora pegar toda essa mentalidade, tudo que você já colocou e bora criar, beleza? Eu acho que é mais nesse sentido. Belezinha? Então, valeu, Tony, pela produção e vamos que vamos. Quero ver o que você vai produzir aí para semana que vem, tá bom? Valeu, um abração.